Amigas, amigos, mais uma vez passando por aqui para levar um papo sobre a nossa economia, a economia brasileira. E hoje eu vou dar continuidade à minha última fala, que se eu não me engano foi uns 15, 20 dias atrás. Eu vou trazer, como eu digo, para a mesa do debate a economia brasileira de hoje, do curto e do médio prazo. E vou tomar como base de análise 3 faces da nossa economia. A primeira face, tomando como base, é o conhecimento adquirido através dos tempos e das pesquisas da ciência e da teoria econômica. Verdades que foram comprovadas nos procedimentos de gestão das economias. São leis que foram formuladas e que nós devemos utilizá-las no sentido de aprimorar os procedimentos de gestão, já que a economia é a ciência que estuda a escassez. Então, existem leis que a gente deve necessariamente considerar para poder ter procedimentos positivos. Como, por exemplo, na medida que o preço cai, a quantidade demandada aumenta, é uma lei. Na medida que o nível de renda cresce, a propensão a consumir diminui. São leis econômicas e assim por diante, são muitas leis. Então, essa é a primeira face. A segunda face é a economia normativa. É a normatização da operacionalidade. Isso, no caso do Brasil, a nossa Carta Magna Constituinte de 1988 aprovou as regras e normatizou os procedimentos que os gestores políticos e econômicos terão de 1998 para frente. E nesse caso nós aprovamos uma linda Constituinte com razões sociais justas, porém de aplicabilidade inadequada diante do tamanho da geração de riqueza da nossa economia. E isso traz um peso gigante ao aparelho produtivo e priva de maneira até injusta procedimentos de política econômica. A terceira face é a política econômica. A política econômica, depois que o Congresso Nacional aprova, as leis vão ser implementadas. No caso de economia, planos econômicos e assim por diante. O que acontece com a política econômica? Não só do Brasil. Ela é poluída, sempre. Poluída pela ideologia de quem está no poder. É poluída pelos interesses partidários. É poluída pelos interesses individuais de quem está no poder. E é poluída pela corrupção. Então, vamos considerar essas 3 faces: a ciência econômica, a normatização da economia e a política econômica. Considerando essas 3 faces, vamos trazer para análise o que acontece que é resultado da Constituinte, o que acontece, o que é resultado da Constituinte com o orçamento da República. 96% da receita brasileira é de despesa carimbada, ou seja, a quantidade de recursos já está definido. Apenas 4% tem flexibilidade para poder o governo implementar crescimento, ajudar o crescimento. Isso dificulta muito
a operacionalização da economia. Isso nos leva a distorções gigantes, como o governo fica encurralado e vai ter que buscar dinheiro ou pedindo emprestado, com títulos públicos, ou com outras alternativas não salutares para manter uma economia saudável. Ou, por fim, fazendo a emissão de moeda. A emissão de moeda dispara de maneira compulsiva o processo inflacionário. E quando isso vai se elevando, vai tomando corpo, vai tomando vulto, a gente está caminhando normalmente para uma recessão. Dependendo de variáveis que nós não controlamos, como variáveis internacionais, e as variáveis que nós mesmos utilizamos de maneira inadequada, nós estamos caminhando para um problema político sério, porque nós estamos empurrando o bem-estar que foi prometido para mais distante, para mais distante, para mais distante, enxergando que o país do futuro não está chegando. E aí, podemos não alcançar a plena utilização das nossas competitividades complementares e possibilidades múltiplas de avanço dentro das nossas capacidades competitivas. Como eu tenho dito aqui várias vezes, né? O agronegócio, o Brasil é quase único, porque os concorrentes não terão força com o tempo para enfrentar o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Índia, nem a Europa, muito menos. A transição energética, sol, vento, hidrogênio verde, possibilidades de crescimento industrial, indústrias de fertilizantes, de máquinas, de várias coisas. Está entendendo? Isso é que mais me angustia. É que não estamos conseguindo sair desse beco que foi montado pela normatização da economia, desse imbróglio que nós estamos metido, desse arcabouço jurídico. E, vez por outra, não podendo utilizar o conhecimento da ciência econômica para chegarmos ao que nós merecemos, ao que nós precisamos e o rumo que nos está destinado. Então, concluindo, temos que rever pontos importantes da Constituição de 1988. Eu me lembro que um político da época, depois da Constituinte aprovada, ele disse: a Constituinte deixou o Brasil ingovernável. Trago isso para uma reflexão. Não é que eu estou falando a verdade, é apenas um sentimento individual que eu gostaria de trazer, como eu sempre digo, para a mesa do debate. O nosso Brasil é grande. Vamos preparar esse país para uma grande nação futura. Ninguém na América Latina tem nossas potencialidades. Ninguém. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Fico por aqui, meus amigos, até uma outra oportunidade.